Mas é claro que aqui na nossa empresa a gente gosta de gays. A gente coloca gays nos comerciais, a gente contrata gays, a gente trata os nossos gays como se fossem da nossa família, porque você, gay, é muito importante pra gente. Agora, peraí, é que meu celular tava vibrando, deixa eu ver aqui o que. Ah, ok, o cenário mudou. Então agora, gay, vai embora, a gente não gosta mais de você não. E vai logo, pra não incomodar os nossos clientes. Anda, show, show, show. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Pink Money. A gente vai falar sobre o dinheiro rosa, o dinheiro que vem das LGBTs para movimentar o capitalismo. E a gente vai falar também sobre como que o liberalismo sequestra pautas justamente visando, o lucro. E quando não tem mais lucro, quando essas pautas não são mais interessantes, seja economicamente ou politicamente, ele nos abandona. A gente vai falar aqui sobre a desvalorização do Pink Money, sobre como que empresas estão cada vez mais abandonando a diversidade, porque, o capitalismo é assim mesmo. Enfim, falaremos sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Bom, antes de mais nada, eu vou explicar pra você o que é Pink Money, porque, sei lá, vai que alguém que tá assistindo não saiba, Mas Pink Money é um nome que foi dado para o dinheiro gasto por LGBTs, principalmente por gays, porque gays são mais levados em conta nas pesquisas a respeito disso. Mas o ponto é que o público gay consome em torno de 14% a mais do que o público hétero, ou seja, gays gastam mais dinheiro do que héteros. No passado, as pesquisas indicavam que era 30%, mas a mais recente que eu achei falava de 14%. Mas o ponto é esse: gays consomem mais, gays gastam mais. Gays estão aí, ajudando a movimentar a economia. Ou seja, a gente tem um valor para o capitalismo quando a gente está falando de consumo imediato. Mas acontece que o Pink Money está perdendo o valor. Caso você viva em uma caverna e não saiba, a extrema-direita está crescendo cada vez mais e está crescendo muito com o discurso anti-LGBT, com o discurso LGBT-fóbico, com o discurso que coloca LGBTs, principalmente pessoas trans, como inimigos da nação a serem combatidos. Isso em várias nações. Em várias nações a extrema-direita está crescendo com esse discurso, tudo alinhado com uma visão religiosa, de várias religiões cristãs, que também compactuam com esse mesmo tipo de pensamento. Até porque, para várias das religiões cristãs, ser LGBT é um pecado. Então, as pessoas, elas alinharam todo esse entendimento aí religioso de que LGBT são pecados em várias religiões, com uma prática capitalista que é de colocar inimigo em comum, enfim, uma coisa muito feita pela extrema-direita, pelo fascismo e tudo mais. Essas duas coisas se aliaram e agora, transfobia é a mais nova trend do fascismo atual, do neofascismo. LGBTfobia como um todo, mas principalmente transfobia. E aí, recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal em que eu falava sobre isso, que eu explicava o porquê que o capitalismo, o porquê que a extrema-direita odeia tanto pessoas LGBTQIA+. Enfim, se você ainda não viu esse vídeo, você pode ver clicando no card aqui em cima, porque lá eu destrincho bastante sobre como que a questão reprodutiva é algo que incomoda o capitalismo. Enfim, vai lá, assiste que você vai gostar do vídeo, é um vídeo muito bom. E naquele vídeo apareceu um comentário que, bom, é esse comentário que vocês estão vendo aparecendo na tela aqui agora. Pronto, apareceu. Esse comentário aqui que falava que tudo que eu tava falando naquele vídeo, era uma coisa que não fazia sentido, que a minha argumentação ela estava sendo refutada pela questão do Pink Money, como que empresas gastam tanto com publicidade voltada para LGBTs, visando Pink Money vindo das LGBTs, se eles odeiam tanto LGBTs. Então, agora tá aqui nascendo esse vídeo sobre Pink Money. Esse é um vídeo que eu já tava querendo fazer, tá? Já tava programado pra fazer e tudo, inclusive pra sair hoje mesmo. Só que esse comentário aqui, ele veio bastante a calhar. Então vamos aqui falar sobre como que o Pink Money tem sido desvalorizado à medida que a extrema-direita tem avançado no mundo. Se você não sabe, várias empresas estão cortando suas equipes de diversidade. A gente teve, recentemente o Donald Trump sendo eleito, falando aquele monte de merda sobre pessoas LGBTQIA+, e colocando ali pessoas trans como um alvo grande. Na sua posse, no seu discurso de posse, ele já falou que tinha que combater pessoas trans.
ele já aprovou ali medidas anti-pessoas trans. Inclusive, eu já falei tudo isso também em um vídeo aqui do canal, um vídeo que é relativamente recente, né, do mês passado. Você pode ver esse vídeo clicando no card aqui em cima. É um vídeo muito bom, como todos os vídeos do Transmissão. Enfim, o Donald Trump, ele trouxe, assim, à luz todo esse ódio em cima de pessoas trans, né? Algo que já acontece há muito tempo, mas eu não tinha visto ainda um presidente falar sobre isso no seu discurso de posse, né? Talvez já até tenha acontecido, mas eu não sei, não tinha visto antes. Enfim, a partir disso a gente viu toda uma movimentação de empresas abandonando programas de diversidade. A gente teve a Meta, né, abandonando seus programas de diversidade e começando, inclusive, a deixar que nas suas plataformas digitais pessoas LGBTQIA+, fossem tratados como doentes. Algo que já caiu por terra há muito tempo. A OMS não classifica pessoas LGBTQIA+, como doença, tá? Já tem anos isso. Enfim, mesmo que a Organização Mundial de Saúde diga que não é doença, mesmo que as evidências científicas mostrem que ser LGBT é só uma diversidade humana, não tem nada a ver com doença, não tem nada a ver com distúrbios, nem nada do tipo, ainda assim, a Meta deixou livre para as pessoas classificarem pessoas LGBTQIA+, como doentes. Além, né, de mexer nas checagens de fatos, algo que prejudica o cenário político como um todo, né? Mas também tirou ali várias coisas da sua plataforma que remetiam a pessoas LGBTQIA+. Lembrando que anos atrás o Mark Zuckerberg, né, ele se colocava ali como alguém que apoiava muito LGBTs. Né? Ele que popularizou aquele filtro com as cores da bandeira LGBT no Facebook, colocando na sua foto de perfil algo que virou trend. E sempre no mês de junho a gente via várias empresas ali colocando, né, as cores da bandeira LGBTQIA+, nos seus perfis de rede social, na foto principal dos seus perfis de rede social. Então, toda essa política que começou ali lá para 2014, 15, caiu por terra agora que Donald Trump assumiu o poder pela segunda vez, né? E a Meta não foi a única empresa que fez isso. A gente já tem o Twitter fazendo isso há algum tempo, desde que o Elon Musk comprou o Twitter, né? Elon Musk de extrema-direita, aquele lixo, enfim, vocês sabem tudo sobre isso, né? E a gente teve também isso acontecendo no ano passado na Microsoft. A Microsoft demitiu a sua equipe de diversidade, algo que a Meta também fez agora, mas no ano passado mesmo a Microsoft já tinha feito isso. Ela já tinha demitido sua equipe de diversidade. E agora, recentemente, né, a última Big Tech que fez isso foi a Google. A Google também demitiu ali, fechou o escritório de diversidade e abandonou o seu programa de contratação de pessoas baseado em diversidade, né? Que é um programa muito importante, por quê? Porque a gente tem uma exclusão muito grande de pessoas LGBTQIA+, do mercado de trabalho, e isso acontece quase que no mundo inteiro. Quando a gente fala de pessoas trans, então, nem se fala. Mas o programa de diversidade, ele não abrange só contratações de pessoas LGBTQIA+, né? O programa de diversidade também abrange outros grupos que são minoritários, como de pessoas que são negativamente racializadas, ou seja, né, grupos de pessoas negras, indígenas, imigrantes e por aí vai, como também mulheres, né? Mulheres também acabam sendo muito beneficiadas em programas de diversidade, porque a maior parte das empresas busca uma energia masculina, como o Zuckerberg, né, adora ressaltar. Então a gente tem esse cenário acontecendo nas Big Techs, mas que não é algo só das Big Techs. A gente tem visto há alguns anos as empresas abandonando cada vez mais o Pink Money, cada vez mais abandonando a diversidade. Por quê? Se lá para 2014 a gente começou a ter uma movimentação muito grande na internet em busca de representatividade, de diversidade, as empresas elas abraçaram isso. Elas viram nessa busca de diversidade que estava acontecendo muito grande na internet, onde vários criadores de conteúdo estavam sempre reclamando da falta de diversidade em programas de TV e também em comerciais de TV, as empresas viram ali uma chance de lucrar mais. E elas começaram a abrir programas de diversidade, de contratação por diversidade, abrir programas que visavam colocar mais pessoas diversas nos seus comerciais, comerciais com mais pessoas negras, com mais mulheres, né, que não estivessem em uma situação objetificante, e também contratação de pessoas LGBTQIA+, para os seus comerciais. Principalmente no mês de junho, falando de pessoas LGBTQIA+, já que é o mês da diversidade, né, que é o mês ali
o mês do orgulho LGBTQIA+. A gente vê essa movimentação acontecendo com as mulheres principalmente em março, né? E em março vai continuar acontecendo, mas, enfim, um pouco diferente. E em novembro era para as pessoas negras, então a gente via toda essa movimentação acontecendo no mercado. Algo que fez com que muitos influencers que eram desses grupos minoritários começassem a ascender mais, tanto da sua criação de conteúdo, quanto também, né, economicamente. Muita gente LGBTQIA+, que é criador de conteúdo, fez um dinheiro bem legal nesses momentos, nesses anos em que diversidade era celebrada. Mas vale lembrar que nessa época a gente tinha o Obama como presidente dos Estados Unidos, a gente tinha Dilma Rousseff como presidente do Brasil e depois a gente teve o Temer como presidente do Brasil, né? Que o Temer, enfim, ele era... Temer é de direita, né? Mas o Temer, ele não era enfático em fazer qualquer tipo de programa anti-LGBTQIA+, ele não tinha isso no discurso dele, e nem um discurso que fosse racista e tudo mais, né? Ele não tinha isso no discurso dele. Então a gente tinha esses presidentes. Só que acontece que em 2016, quem ganhou a presidência não foi a Hillary lá nos Estados Unidos, foi o Donald Trump. Depois, quando foi em 2018, a gente não teve o Haddad ganhando aqui no Brasil. A gente teve Bolsonaro. A gente começou a ver a extrema-direita ganhando mais poder aqui na América, e a gente também viu isso acontecendo na Europa nesse mesmo período, e a gente também viu isso acontecendo, né, em vários países. A gente viu a extrema-direita ascendendo cada vez mais. E desde 2016, as coisas têm ficado um pouco mais difíceis para pessoas LGBTQIA+. Eu preciso lembrar a vocês que, há alguns anos atrás, foi, eu acho que em 2018 mesmo, né, no ano em que o Bolsonaro se elegeu, mas antes dele ter sido eleito, a gente teve o próprio YouTube aqui, a plataforma que eu trabalho, mudando regras aqui. O YouTube, né, teve que mudar as suas diretrizes porque vários anunciantes começaram a se incomodar com os seus anúncios sendo passados em determinados vídeos. Isso aconteceu quando o Logan Paul, né, um criador de conteúdo heterossexual, cisgênero e branco lá dos Estados Unidos, resolveu filmar um cadáver de uma pessoa que tinha se auto-exterminado no Japão e colocou isso na plataforma. Só que um grupo que pagou o pato por isso foi o grupo LGBTQIA+. Porque quando a Google, quando o YouTube decidiu mudar as regras de monetização aqui no YouTube, alguns grupos foram mais afetados do que outros. Pessoas LGBTQIA+, viram seu alcance aqui na plataforma diminuir muito. Eu sofri muito disso, era uma época que o meu canal já estava ali batendo as métricas para ser monetizado, e aí a regra mudou, e também eu vi que naquela época ali o meu canal parou de crescer. Era um crescimento mínimo, tá? Meu canal ele é pequeno hoje, naquela época então ele era minúsculo, era quase insignificante, mas estava com um crescimentozinho ali modesto que freou. Nessa época eu até acabei abandonando a plataforma e voltei anos depois, né? Mas o ponto é que muitos criadores de conteúdo LGBTQIA+, viram a monetização dos seus vídeos caírem muito, seus vídeos passaram a ser classificados como vídeos impróprios para a família, então só quem tinha mais de 18 anos podia assistir vídeos de pessoas LGBTQIA+, mesmo que fossem vídeos totalmente tranquilos, eles caíram nisso, em conteúdo impróprio para crianças. E nisso também a gente viu que o alcance dos vídeos diminuiu. A Google depois voltou, né, atrás e mudou essas medidas no YouTube, né, e voltou ao normal, tanto a monetização quanto a recomendação dos vídeos de pessoas LGBTQIA+, mas isso aconteceu por uma pressão muito grande. A princípio, nós tivemos ali o nosso tapete sendo puxado. E isso foi acontecendo em vários momentos. A partir de então, a gente via ano após ano o mês de junho sendo menos colorido. A gente via empresas cada vez mais deixando de colocar ali as cores da bandeira LGBTQIA+, nos meses de junho. Ou às vezes até colocava, mas ficava só nisso. Não tinha muitos comerciais enfáticos ali com pessoas LGBTQIA+. Mas isso ainda acontecia. Só que de uns anos pra cá, parece que da pandemia pra cá, a coisa mudou. Na pandemia o cenário mudou bastante. E quando a gente chega nesse momento aqui que a gente tá vivendo, a gente quase não tem mais comerciais com pessoas LGBTQIA+, no mês de junho. Tanto que se você for ver o que criadores de conteúdo grandes, que fazem publicidade, que são LGBTQIA+, falaram sobre o mês de junho do ano passado, de 2024, muitos deles comentaram que o mês não rendeu tanto quanto eles imaginavam, que tiveram menos empresas procurando eles para poder fazer comerciais, né? Então, assim,
a gente está vendo esse cenário mudando. O pink money está sendo desvalorizado. Mesmo que a gente continue consumindo mais do que os héteros cisgênero, ainda assim as empresas não estão querendo muito o nosso dinheiro. Ou pelo menos elas querem o nosso dinheiro, mas não querem estar associadas conosco. As empresas estão nos abandonando. A gente vê também paradas do orgulho que sempre tiveram patrocinadores grandes, né? Quer dizer, sempre há muito tempo, né? Nas últimas décadas tem tido, assim, grandes patrocinadores, aonde, né, as pessoas estão cada vez mais tendo mais dificuldade de achar patrocinadores para esses eventos. A gente vê, ano após ano, as organizações de paradas LGBTQIA+, ao longo do Brasil, lutando para conseguir patrocinadores, para conseguir fazer essa manifestação política e festiva acontecer. E para além das paradas LGBTQIA+, a gente também vê que tem menos empresas querendo investir em coisas que LGBTs estão fazendo. No ano passado a gente teve o Corrida das Blogueiras, né, da edição de 2024, que terminou nesse ano de 2025, aonde o programa quase não aconteceu. O Fih e o Edu do Diva Depressão, eles tiveram que se desdobrar muito para conseguir patrocinador, e ainda assim eles conseguiram o quê? Um grande patrocinador, tinha uma outra empresa ali que quis se associar ao programa, e era um programa que ele tinha patrocinadores sólidos nos primeiros anos, né? Tinha patrocinador de maquiagem muito sólido, tinha patrocinador de telefonia muito sólido, né? Tinha patrocinadores de aparelhos de celulares também, porque quando eu falei telefonia eu tava falando mais de, enfim, rede de operadora de celular, mas também marcas de celulares procurando e tudo, então tinha patrocínios legais. Esse ano, nessa última edição, não teve estudo de patrocinador. Foi bem difícil eles conseguirem patrocinador. Quase que o projeto não aconteceu porque eles estavam com muita dificuldade de conseguir patrocinador. E eles não sabem se o programa vai continuar acontecendo. Eles não sabem se eles vão conseguir patrocinadores para as próximas edições. E isso porque, nesse ano também, o Corrida das Blogueiras foi eleito como o 5º reality show mais relevante do nosso país. Foi o reality show que teve, assim, muitas citações nas redes sociais, que estava sendo muito comentado. Ou seja, a gente tinha um reality show voltado para o público LGBTQIA+, que quando a gente pegava reality shows como um todo, ele estava ali entre os reality shows mais consumidos e mais comentados do nosso país. E um reality show que acontece na internet. E ainda assim, esse reality show quase não consegue patrocinador para acontecer. Esse é o cenário que nós temos. Isso acontece por quê? Porque a política está mudando. Por mais que nós continuemos gastando bastante dinheiro, por mais que nós continuemos sendo um público que consome mais do que o público heterossexual e cisgênero, né? Nós somos um público que não está sendo muito bem quisto pelos grandes governantes do mundo, né? Porque, beleza, aqui no Brasil a gente tem o Lula como presidente, mas a popularidade do Lula está caindo bastante. Em 2026 é bem provável que a gente vá ter um presidente que seja de extrema-direita. Lutaremos para que não, mas essa possibilidade existe. Mas mesmo que a gente tenha um outro presidente que não tenha problemas com pessoas LGBTQIA+, pelo menos não problemas tão vocais assim, né? A gente ainda assim tem muitos deputados que são LGBTfóbicos, a gente tem muitos vereadores que são LGBTfóbicos. A gente tem o cenário político brasileiro sendo um cenário político mais LGBTfóbico do que LGBT-friendly, do que amigável com pessoas LGBTQIA+, do que aliados de pessoas LGBTQIA+. E isso, vale lembrar que muitas dessas empresas, elas não operam só no Brasil. Muitas dessas empresas são empresas internacionais. E lá nos Estados Unidos, o cenário político que a gente tem é de ódio a pessoas LGBTQIA+. E o que acontece lá reflete na economia do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. Então, o Pink Money tá em baixa. Porque o neoliberalismo nunca foi nosso amigo. Muitas pessoas LGBTQIA+, viram na representatividade de comerciais, na representatividade publicitária, nessa representatividade de empresas anunciando programas de diversidade, como sendo o fim de uma LGBTfobia sistemática, como sendo o principal caminho para a ascensão LGBT na sociedade, como sendo aquilo que mostrava que nós estávamos vencendo. E de fato, nós estávamos vencendo. E ainda estamos, mesmo com tantas pressões, a gente ainda está politicamente melhor do que a gente estava um tempo atrás. A gente tem mais direitos hoje do que a gente tinha um tempo atrás. Mas
não era essa a resposta, não era nos comerciais de televisão. Eles tinham uma importância? É claro que tinham, porque quando a gente tem mais comerciais, mais novela, mais tudo, colocando pessoas LGBTQIA+ aparecendo, isso vai causando uma normalização a mais no público que está consumindo. Mas isso é muito pouco. A gente ficar dependendo das empresas para elas decidirem se elas vão ou não nos colocar em pauta é muito arriscado, porque é isso, basta uma mudança de cenário político e a gente é jogada para baixo. Vocês lembram daquela frase da Simone de Beauvoir, que ela estava falando sobre mulheres, que ela falava que bastava uma crise econômica, bastava alguma coisa acontecer assim para que os direitos de mulheres fossem colocados em pauta, e por isso a gente deveria estar sempre lutando não só para conquistar novos direitos, mas também pela manutenção dos direitos que a gente já tinha? Então, isso se aplica muito para as mulheres, tanto que os direitos de mulheres, os direitos reprodutivos, tanto de mulheres quanto de meninas, quanto de pessoas que gestam de um modo geral, eles estão sendo constantemente atacados, né? Então, direitos que já conquistaram estão em xeque. Mas isso também se traduz para nós, pessoas LGBTQIA+. Enquanto a gente ficar se pautando por isso, pelo Pink Money, pelo poder do Pink Money, para que a gente possa ali conseguir ser socialmente aceitas, a gente vai estar fadada a se ferrar mesmo. Porque não é isso, a gente não pode ficar dependendo de uma política neoliberal, a gente não pode ficar dependendo de uma lógica neoliberal, porque basta uma crise política que os nossos direitos vão ser revistos. Basta uma crise política para que as empresas deixem de querer estar associadas a nós. Porque no fundo, o capitalismo não gosta da gente, o capitalismo nos odeia, o capitalismo nos suporta. E nos suporta por quê? Porque nós gastamos em média de 14% a 30% a mais do que pessoas hétero cisgênero. Mas isso é frágil, porque tem muitas outras coisas em jogo, além do consumo que a gente está tendo. Porque, né, a extrema-direita é quem está no poder atualmente. A extrema-direita é quem está mandando no mundo atualmente. E a extrema-direita nos odeia, tanto quanto o capitalismo como um todo. Mas a extrema-direita é mais vocal nesse ódio. E isso faz com que a gente não seja mais bem vista. Isso faz com que empresas decidam fechar os seus times de diversidade, as suas políticas de diversidade e nos apoiem cada vez menos. É óbvio, existem empresas que têm isso muito consolidado. Por exemplo, a Apple, ela, por enquanto, pelo menos, ela não tem abandonado suas políticas de diversidade. Até porque, vale lembrar, para a Apple isso seria mais feio do que para qualquer outra empresa por causa do Steve Jobs, que era um cara gay, né? Mas a Apple é boazinha com pessoas LGBTQIA+? Não. Nenhuma empresa é boazinha com a gente. Principalmente quando a gente tá falando de grandes empresas. Principalmente quando a gente tá falando dessas empresas, assim, que são mundiais. Elas não são boazinhas. Elas são empresas capitalistas que visam lucro, porque empresas visam lucro. A gente precisa construir bases sólidas na política. A gente precisa construir bases sólidas nas nossas movimentações de coletivos, nas nossas movimentações de votação a cada 4 anos aí. A gente precisa criar bases sólidas em direitos. A gente não pode ficar dependendo da regulamentação do livre mercado. Porque o livre mercado não está com a gente, assim como o livre mercado não está com as mulheres, assim como o livre mercado não está com pessoas negras, nem com pessoas asiáticas, nem com indígenas, nem com ninguém. O livre mercado está apenas alinhado com o capital, com o lucro. E apenas isso. Humanos não valem nada. Dinheiro vale muito. Enfim. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, então comentem aqui o que vocês acharam. Se vocês não têm o que comentar, coloca aí um emoji de dinheirinho, de cifrões, ou das notinhas voando, enfim, um emoji que remeta a money, money, money. Porque assim, né, também ajuda o algoritmo a entregar o meu vídeo para mais pessoas, né, melhora o engajamento aí. E também deixe seu like, porque isso também ajuda muito no engajamento, tá? Ajuda muito mesmo a disseminar o meu conteúdo aqui na plataforma. E você também pode copiar o link e sair distribuindo por aí, porque isso também ajuda a transmissão a chegar em mais pessoas. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!